Nós vamos abrir as Escrituras na primeira Epístola Universal de Pedro, capítulo 1. Estou lendo aqui na ACF, ao meio da Corrigida Fiel, versículo 8, que diz assim: ao qual não havendo visto a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8, ao qual não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Então, Pedro escreve isso para os crentes que estavam dispersos, como diz os primeiros versículos, passando por lutas, dificuldades, e apesar das lutas e dificuldades que eles estavam passando, e apesar de não terem visto o Senhor Jesus, eles criam com alegria, uma alegria aqui indescritível, um gozo indescritível, glorioso. Eles amavam a Cristo, sem mesmo tendo visto eles, pela fé. Então Pedro fica maravilhado, porque o próprio Pedro viu Cristo, andou com Cristo. Esses irmãos não, e ele fica maravilhado com isso. Estamos falando isso porque esse é o versículo usado aqui no nosso estudo, né, que estamos considerando do Jonathan Edwards sobre a experiência espiritual, a genuína experiência espiritual. Então, com base nesse versículo que ele elaborou esse tratado, que na verdade também eram sermões, e acabou virando um livro. O livro eu já indiquei para os irmãos, né? É um tratado sobre as afeições religiosas, e a versão que eu estou usando é a versão mais resumida, condensada. Eu recomendo aos irmãos que leiam, né, a versão em família, né? Se quiser ler um pouco mais profundo, você pode ler a versão mais completa do livro, é um pouco mais complexa, né? Quem conhece Edward sabe que ele é um autor complexo, né? Mais denso, né? Para você apreender as coisas que ele fala, as doutrinas que ele transmite. Esse livro é um clássico, então, talvez o maior tratado já escrito sobre experiência cristã. No que diz respeito ao avivamento, né? A genuína experiência espiritual. Esse é o título do livro condensado, inclusive. O que nós estudamos até agora, né? Nós estudamos a primeira e a segunda parte do livro já. Então, nós já terminamos e hoje vamos começar a parte 3, que é a parte mais importante, talvez mais, mais profunda, né? Mais complexa do livro. Lembrando, irmãos, a primeira parte do livro que nós vimos, o autor fala sobre a importância das emoções na vida cristã, aqui na parte 1. O livro, então, é dividido em 3 partes. A parte 1, que nós vimos aqui, verdades que não podemos jamais esquecer, que a religião verdadeira consiste principalmente em emoções santas. Então, com base nisso aqui, com base nesse texto aqui que lemos, ele tira essa doutrina. Então, não existe verdadeira vida cristã, não existe verdadeiro cristianismo sem as emoções. Por que ele escreveu isso? Por que ele fez esse tratado? Porque ele estava falando sobre o avivamento. Na época que ele viveu, aconteceram muitos avivamentos nos Estados Unidos. Algumas pessoas rejeitavam o avivamento, dizendo que não era de Deus. Outras pessoas diziam que o avivamento era tudo do avivamento é aceitável. Então, ele diz que os dois extremos estavam errados. Ele tenta dar uma visão bíblica equilibrada sobre o avivamento. Nós não podemos ser ingênuos. Há coisas que acontecem no avivamento que nem tudo ali realmente, não há, nem sempre vai haver conversões verdadeiras, mesmo no avivamento verdadeiro, como em Atos dos Apóstolos, né? Ananias, Safira e outros. Então ele tenta ser equilibrado mostrando isso. Mas ele começa partindo disso aqui. A verdadeira religião consiste em emoções santas. Ele vai definir o que é emoção, como Deus ordena nossas emoções. Deus nos criou com emoções. Nós devemos usar as nossas emoções na vida cristã. Você não faz isso, está errado o seu cristianismo. Se você não tem emoção nenhuma na sua vida, nenhum fervor espiritual, e aí ele cita várias emoções, né? Alegria, o zelo, ele cita o temor, o medo, amor, especialmente o amor, como já explicamos aqui várias vezes, né? Essa é a primeira parte do livro. A segunda parte, que é muito interessante, ele vai tratar de algumas experiências que as pessoas tiveram em avivamentos lá naquela época, e pessoas podem, e tem hoje ainda, nós temos relatos de experiências hoje, que as pessoas têm, mas essas experiências não provam que a pessoa é de Deus, ou que essa experiência é de Deus, necessariamente, ou que a pessoa ela é verdadeiramente salva, convertida, só porque ela teve essas experiências aqui que ele cita na parte 2. Então, ele cita várias, nós terminamos na semana passada essas várias experiências.
Por exemplo, experiências fortes e vivas que a pessoa pode ter. Isso não prova que ela é salva ou que ela foi convertida de fato, só porque a sua experiência foi forte e viva. Por exemplo, ele cita aqui o fato de as emoções produzirem grandes consequências no corpo, né? Aconteceu no avivamento. Acontece nas escrituras com várias pessoas isso pode, Deus pode fazer isso sim. Como o evangelho atinge as nossas emoções, as emoções também atingem o nosso corpo. Mas o fato disso acontecer, por si só, não prova nada. O fato da pessoa caiu lá, desmaiou, sei lá, aconteceu alguma coisa assim. Isso não quer dizer que seja uma conversão verdadeira, só por causa disso. Três, as emoções produzirem grande calor, disposição para falar do cristianismo, a pessoa está toda empolgada para falar lá, não quer dizer nada. Ele dá vários exemplos aqui nas escrituras de pessoas que tiveram esse tipo de experiência e não eram salvas. Emoções, por exemplo, a pessoa diz assim, olha, eu tive uma emoção, não foi eu que produzi essa emoção, ela veio de fora de mim, então logo é de Deus. Não necessariamente. O diabo pode produzir isso. Outra pessoa pode produzir isso em você. Então, pelo fato de ter vindo de maneira externa, também não significa que seja de Deus necessariamente essa experiência. Cinco, o fato de nossas emoções virem acompanhadas por um versículo bíblico. Há pessoas que tinham essa experiência até hoje, né? Mas veio um versículo bíblico na minha mente, então tem que ser de Deus, essa experiência de Deus, porque tem um versículo bíblico que veio na minha mente ali na hora, e às vezes versículo que eu nem sabia, que eu nem conhecia. Então quer dizer que é de Deus, não é? Porque é a Bíblia, né? Não necessariamente. O diabo fez isso aqui com Cristo. O diabo pode fazer isso com as pessoas, trazer versículos bíblicos para as pessoas, fora de contexto especialmente, né? E ele pode fazer isso. Então não quer dizer que seja necessariamente de Deus essa experiência. Emoções que parecem conter amor não provam nada. O diabo pode imitar os melhores, maiores dons que o crente verdadeiro tem, como o amor, por exemplo. Pode ser apenas uma imitação, e não ser o amor genuíno espiritual. Existência de experiências de muitos tipos de emoções. A pessoa experimenta várias emoções lá numa igreja, tal, e por isso ela é de Deus. Não necessariamente. Conforto e alegria para seguir uma determinada ordem, né? A pessoa teve ali uma experiência numa determinada ordem. Por exemplo, tristeza primeiro e depois alegria. Por que isso? Porque geralmente é assim que acontece a conversão. A pessoa sente uma tristeza pelo pecado, depois alegria na conversão. Mas isso também não prova necessariamente que seja uma experiência de Deus. Ah, Continuando, ainda ele disse aqui, ó, emoções que nos levam a depender muito tempo nos deveres externos do culto cristão. Então, aquele ativismo religioso, a pessoa está lá na igreja fazendo um monte de coisa, um monte de atividade, ela é empenhada, e etc e tal, não prova que ela seja convertida. Isso. Quantas pessoas fazem isso, né? Não são convertidas. 10 ainda, o fato de nossas emoções levar a louvar a Deus com nossas bocas. Quantas pessoas pensam isso hoje? Estão na igreja, cantando um monte de coisa lá, vários hinos, e ela acha que por isso, né, aquela pessoa canta muito, com fervor, então ela tem que ser de Deus. Não necessariamente. Na Bíblia nós vemos aqui pessoas fazendo isso, né? Ele dá um exemplo aqui do atravessando o mar, né? Os israelitas atravessaram o mar, cantaram ali com um grande fervor, né? E logo após já estavam fazendo um bezerro de ouro. As multidões disseram, Hosana ao filho de Davi, e depois crucificam em pouco tempo as multidões. Então, louvar a Deus assim na igreja, tal. Muitos pensam que cantar, né, é a pessoa de Deus que está cantando. Isso não quer dizer nada, né? Mesmo que seja com fervor. O fato de nossas emoções produzirem segurança e salvação não prova que sejam espirituais ou não. As pessoas podem sentir uma falsa segurança de salvação, ele diz aqui, né? E o 12, o último que nós vimos, são 12 sinais. Não podemos saber se as emoções de alguém, não podemos saber se as emoções de alguém são espirituais ou não somente pelo seu relato convite. A pessoa lá dá um testemunho na igreja, ó. Ou, né, muitas igrejas fazem isso, né? A pessoa tem que ser de Deus, olha o testemunho comovente da pessoa. Isso não prova nada. Então, toda essa parte 2 é sobre experiências que as pessoas dizem ter e podem ocorrer até com um verdadeiro crente. Mas você não pode depender dessa experiência para afirmar se a pessoa é salva ou não, se foi uma genuína experiência espiritual ou não, essas coisas que ocorreram. Então, só essa parte 2 aqui já passaria um pente fino, né? Nas igrejas evangélicas de hoje, né? Grande maioria, tanto evangélicas, pentecostais, até reformadas também, né? Eu acredito que se dizem reformadas, né? Em nosso meio hoje,
E quantas pessoas aqui entenderiam que, na verdade, não são convertidas verdadeiramente? Não são convertidas. Cantar, não sei o quê, fazer milagre, né? A pessoa fez milagre lá, teve revelação, sonho, o que for. Isso também não prova que você é de Deus. Ele cita aqui, então, né, profundamente. Os irmãos que não viram os outros estudos, dá uma olhadinha lá, né? Está gravado, eu postei. Se quiserem ver com mais calma, né? Então, aqui é um resumo que eu estou fazendo, tá? A parte 2. Aqui nós começamos a parte 3, que é a parte final do livro. Porém, essa parte 3 a gente vai demorar aqui algumas aulas nessa parte aqui, alguns estudos aqui, porque ela é mais longa um pouquinho, ela é maior. Nós temos aqui 15 tópicos, mas cada um dos tópicos, mais a conclusão, ele é um pouco mais trabalhado que as partes anteriores. Porque agora, você pensa assim, ó. Então, eu entendi lá a questão das emoções que ele explicou, e depois da parte 2 eu entendi que essas experiências aqui não provam que eu sou salvo, não provam que uma pessoa é salva, certo? Então, o irmão disse aqui que vi um pastor dizendo que alguém gosta de cantar e depois ser crente. Não tem nada a ver, né? Uma coisa que eu... Então, a parte 1 ele definiu as emoções, a parte 2 você nunca leu isso, se você tiver, eu não conheço aqui a experiência de cada irmão, né? Cada irmão que está aqui presente hoje, e se você eu não sei a sua experiência, mas muitas pessoas verem isso aqui podem ficar chocadas, né? Então, quer dizer que não é bem assim, né? Não, não é. Não é do jeito que eu imaginava, talvez, a vida cristã. Por isso, esse livro é extremamente importante. É um clássico extremamente importante. Ele vai explicar detalhadamente isso. Eu conheci americanos que foram convertidos nesse livro, irmão. Você tem uma noção. Eu só descobre que não é crente, né? É nesse livro, que não é cristão de verdade. Então, você lê a parte 2, então você fica ali preocupado, né? Então, peraí, tantas experiências assim, e elas podem, então, não ser de Deus? É isso mesmo. Mas ele não afirma, ele não nega elas também. O crente verdadeiro pode ter aquelas experiências ali da parte 2. A questão é, elas não provam que a pessoa nasceu de novo. Aí você vê uma lista dessa, você fica preocupado e fala, "Ué, então o que que prova então, né? Como que eu sei então que uma experiência ela é genuína, ela é de Deus, dentro de na época de um avivamento, ou mesmo quando no avivamento, no nível também pessoal, tanto coletivo quanto pessoal, né? Como eu vou distinguir então as verdadeiras emoções espirituais? Uma verdadeira experiência espiritual. Então, a parte 3 ele vai dar, então, agora o lado positivo. Ele vai dar, então, os sinais seguros que mostram que a sua experiência com Deus é verdadeira e genuína. Aí aqui você vai, talvez também ficar maravilhado, né? Se você for com a parte 2, com a parte 3, porque ele vai muito aqui além, assim, ele vai profundamente aqui, analisando coisas, assim, bíblicas que talvez nós não tenhamos imaginado antes, né? Sobre o que é a verdadeira experiência com Deus. Isso aqui tem que nos levar, irmãos, a uma humilhação muito grande, porque é muito profundo as coisas que ele fala, é muito profundo, e você precisa entender bem, corretamente, é claro, né? Então, eu vou começar aqui com os comentários iniciais dele sobre a parte 3. Vamos nos concentrar, tentar prestar bastante atenção para a gente entender bem, para a gente não se perder, porque é muito argumento e muita coisa que ele fala aqui já no início. E aqui hoje a gente vai apenas dar um pequeno início, porque é muito longo o assunto, né? Sinais que distinguem verdadeiras emoções espirituais. Comentários iniciais interessantíssimos aqui, ó. Indicarei agora algumas coisas que distinguem emoções espirituais verdadeiras de outros tipos de emoções, ou outros tipos de emoção. Primeiro, entretanto, quero dar uma seguinte orientação. Olha que muito importante isso aqui. Não vou ajudar ninguém a diferenciar infalivelmente entre emoções espirituais verdadeiras e falsas nos outros, ok? Então você vai examinar a sua própria vida, não a vida dos outros. Ficou claro isso, irmãos, né? Examine o homem a si mesmo, né? Diz a Escritura. Então, aqui, o objetivo não é você examinar a vida dos outros, mas a sua. Então, por que isso? Veja bem por quê. Já condenei essas tentativas arrogantes, como arrogantes. Quanto a julgar outros, Cristo só nos deu regras o suficiente para nossa segurança, para evitar que sejamos desviados. Ele também nos deu muitas regras das Escrituras que líderes da igreja acharão úteis no aconselhamento de membros da igreja sobre o seu estado espiritual. Então, há sim nas Escrituras regras
que podem ser usadas, por exemplo, os ministros, né, os presbíteros da igreja, para poder aconselhar, né, as pessoas com dificuldades espirituais. Há regras, né? Entretanto, Deus não nos capacitou a fazer uma separação infalível entre os cordeiros e bodes em meio aos cristãos professos. Ele reteve esse poder somente para si. Então, veja bem, em última análise, só Deus consegue distinguir os bodes das suas ovelhas, né? Dos cordeiros. O joio do trigo. Em última análise, apenas o Senhor faz isso, né? Nós temos algumas regras, podemos seguir os ministros, especialmente, por exemplo, em caso de disciplina numa igreja, etc. Mas essa regra completa, fiel, perfeita, absoluta, só Deus tem. Então, ele está dizendo aqui, eu não vou ensinar você a identificar as emoções espirituais nos outros, tá? É importante, né? Então, tem pessoa que quer conhecer para ficar vendo as vidas dos outros, né? Será que fulano de tal é de Deus? Será que fulano de tal é isso, aquilo? Será que ele está chamando a nossa atenção aqui? Não, examine cada um a si mesmo. Segundo aqui, não vou ajudar os cristãos que se tornarem frios a obter certeza da sua salvação. Já comentei que não é parte do plano de Deus que tais cristãos tenham segurança. Deus não deseja que se tornem seguros de sua salvação, exceto ao sair da sua condição espiritual fria. Ganhamos segurança não tanto pelo autoexame como pela ação. O apóstolo Pedro nos diz que nos asseguremos de nosso chamado e eleição. Primeiramente, não pelo autoexame, mas adicionando a fé, a excelência moral, conhecimento, autocontrole, perseverança, piedade, bondade, fraternidade e amor. Segundo Pedro, lá, capítulo 1, 5 a 7. Os cristãos espiritualmente frios, então, deveriam seguir as instruções de Pedro e não esperar ajuda para conhecer sua salvação enquanto continuam na condição de frieza. Então, a frieza espiritual, capítulo 1, a parte 1, ele trata disso. A verdadeira religião consiste em emoções. A frieza espiritual é algo ruim. Deus ordena que tenhamos zelo, fervor espiritual, e você não ter isso é pecado, então, né? A frieza espiritual. Terceiro, ninguém deve esperar encontrar regras que condenem hipócritas, enganados por revelações e emoções falsas, que se fixaram numa falsa segurança. Tais hipócritas estão seguros de sua própria sabedoria e estão cegos pela autoconfiança sutil, disfarçada em humildade, e parece muitas vezes além do arrependimento. Entretanto, essas regras serão úteis para condenar outros tipos de hipócritas, bem como cristãos verdadeiros que confundiram falsas emoções com as verdadeiras. Então, as regras serão úteis para condenar isso, mostrar a cristãos verdadeiros que confundiram, ou alguém que está buscando conhecer Deus verdadeiramente, mas não esses hipócritas que, por exemplo, a pessoa teve revelações, teve sonhos, teve não sei o quê, emoções lá, né? Nas igrejas, como tem hoje, muitas, né? Houve naquela época também. Isso sempre existiu, né? Na verdade, falsos profetas sempre existiram. E a pessoa, ela acha que ela é salva porque ela fez algum milagre, ou ela recebeu algum milagre, ou ela profetizou, ou isso, aquilo, ela acha que ela é de Deus. Lembra de Mateus capítulo 7? O Senhor Jesus deixa isso claro. Muitos me dirão naquele dia, não profetizemos o teu nome, não expulsamos o demônio, etc, etc. O Senhor Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Essas pessoas estão ali numa situação, elas são autossuficientes, elas não querem ouvir nada, elas não querem ceder, elas não são humildes, né? Você vê que são experiências que trouxeram para ela um orgulho, na verdade, né? E não é só nessa área, tá? Então eu vou além, falamos isso hoje pela manhã, no estudo que tivemos, não só pessoas que são assim carismáticas no sentido de movimento carismático, estou me referindo agora, tá? Não carismático no outro sentido. Carismático de crer em dom, revelações, etc. Mas até pessoas do outro lado também, que são contras, né? Contras a experiências assim, mais voltado para a teologia, os teólogos, né? Então, me refiro mais ao meio reformado. Também, eles têm experiências no sentido ali mais de estudo, de conhecimento, e por isso eles não são humildes e não reconhecem quando estão errados, porque o conhecimento ensoberbece. Essas pessoas também não estão dispostas a ouvir com humildade, né, sobre esses assuntos aqui. Eu vi isso em seminário, tem irmãos aqui que estudaram seminário, como o irmão Edson, não sei se outros aqui, eu vi isso, né, tem professores, né, uma arrogância, né, uma forma de, às vezes,
de falar das coisas de Deus não com humildade de ouvir, né, de querer saber. Então, infelizmente, isso acontece. Não só no Brasil, tá? Infelizmente. Então, há pessoas que são hipócritas nesse sentido, né? Não querem saber. Aqui, a ideia é ensinar pessoas realmente interessadas, né? Cristãos piedosos, pobres de espírito, que reconhecem as suas dificuldades, querem crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Então, aqui a partir do ponto 2, emoções espirituais surgem de influências espirituais, sobrenaturais e divinas no coração. Antes de começar aqui o ponto 2, sobre o 1, algum irmão vai fazer algum comentário, falar alguma coisa, pode escrever no chat se quiser, sobre o início aqui. Não? Não? Então, vamos aqui começar então o 2. Aqui ele vai dar então, ele vai iniciar a questão aqui dos sinais, então, são verdadeiros. Emoções espirituais surgem de influências espirituais. Como que eu sei, então, que uma emoção, uma experiência é verdadeira? As emoções espirituais surgem de influências espirituais, sobrenaturais e divinas no coração. Aqui está, então, um primeiro ponto, um primeiro aspecto de uma experiência genuína, e espiritual, de fato. Mas o que que isso significa, né? O que significa essas palavras? Quer dizer isso? Emoções espirituais surgem de influência espiritual. O que que é uma influência espiritual? Né? O que que é algo sobrenatural e divino no coração? O que significa isso? É isso que nós vamos ver agora. Veja só, o Novo Testamento chama os cristãos de pessoas espirituais, né? Contrapondo a pessoas meramente naturais. Nós temos em 1 Coríntios, né? Vou ler aqui do livro mesmo. Ó. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. O homem natural não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, há um contraste aqui, então, que natural e espiritual. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, há um contraste aqui, então, de natural e espiritual. Também faz contraposição entre pessoas espirituais e carnais. 1 Coríntios 3:1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Isto é, aqueles que eram em grande parte não santificados. Então, o vocábulo natural e carnal, nesse versículo, significam não santificados, sem o Espírito. Espiritual, então, significa santificado pelo Espírito Santo. Então, é isso que as pessoas não entendem. O que é espiritual? É algo do Espírito Santo. É algo santificado pelo Espírito Santo. Algo do Espírito. Né? Os irmãos, não sei se estão lendo o livro do irmão Edson, né? E outros livros sobre o Cântico dos Salmos. O que é isso, né? Cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, espiritual é do Espírito Santo. Algo espiritual. É algo produzido pelo Espírito Santo. É assim que as escrituras então usam aqui o termo, né? Espiritual. Assim como as escrituras chamam os cristãos de espirituais, encontramos-las também descrevendo certas qualidades e princípios desse modo. Então, algumas qualidades, né? Pendor espiritual, compreensão espiritual, bens espirituais, como cânticos espirituais, né? Que é algo do Espírito Santo. Então, são o livro dos Salmos, né? Cânticos espirituais, bênçãos espirituais, pendor espiritual, compreensão espiritual. Então, é algo do Espírito. O termo espiritual, em todos esses versículos, não se refere ao espírito do homem. Uma qualidade não é espiritual somente por existir no espírito do homem, não no seu corpo. As Escrituras chamam algumas qualidades carnais, ou da carne mesmo, que existam no espírito do homem. Por exemplo, Paulo descreve orgulho, autoconfiança e confiança na própria sabedoria como carnais, embora essas qualidades existam no espírito do homem. Então, isso prova, isso não se refere ao espírito do homem, quando nós falamos espirituais. Quando a Bíblia fala espirituais, usa a expressão espiritual. Porém, ó, o Novo Testamento usa o termo espiritual para se referir ao Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Cristãos não são espirituais por terem nascido do Espírito de Deus e porque o Espírito vive neles. Coisas são espirituais por sua relação com o Espírito Santo. É a relação, então, com o Espírito Santo. Disso falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Então, veja só aqui a importância disso. Ensinadas pelo Espírito. Por isso, sobre os salmos, cânticos espirituais. Conferindo coisas espirituais como espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus.
Então, o homem, ele não entende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural nem aceita, né? Não aceita, porque ele não nasceu do Espírito, ele não nasceu de novo. Então, isso aqui é extremamente importante entender, irmãos. Espiritual do Espírito Santo. Ficou claro, né? Creio que, claro, isso aqui já dá um bom, ótimo direcionamento para muitas coisas, né? Mas continuando, o Espírito agora. Deus dá o seu Espírito aos verdadeiros cristãos para viver neles e influenciar seus corações com uma fonte de vida e ação. Paulo diz que os cristãos vivem porque Cristo vive neles. Cristo, por seu Espírito, não só está neles, mas vive neles. Vivem por sua vida. Lembra que Paulo diz? Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que eu trago no meu corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, Cristo vive em mim, não sou mais eu quem vivo. Estou crucificado para o mundo. Não foi isso que Cristo disse? Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Agora, Cristo passa a viver na pessoa, no cristão. Né? Os cristãos não só bebem da água da vida, porém essa água da vida se torna uma fonte em suas almas, jorra em vida espiritual eterna. A seiva da verdadeira vinha não flui dentro deles como no cálice, mas em galhos vivos, onde a seiva se torna uma fonte de vida. Assim as Escrituras chamam os cristãos espirituais, porque Deus une seus espíritos a eles desse modo. É uma união do Espírito de Deus. A união com Cristo, né? Os reformadores tratavam muito desse assunto. Calvino, nos estudos, fala muito sobre isso, né? A união do crente com Cristo. E é essa união aqui, pelo Espírito, né? O Espírito de Deus pode influenciar os homens naturais. Agora, isso aqui, ó, muitas pessoas não entendem, vocês precisam entender bem. O Espírito de Deus, ele pode fazer isso, e ele faz isso, né? Ele influencia os homens de modo geral, o mundo, né? Os homens naturais. E efetivamente ele faz isso. Tem aqui alguns textos, né? Os irmãos podem ler depois. O texto aqui, Hebreus 6, deixa isso claro, né? As pessoas até confundem esse texto aí. Eu vou só mencionar aqui o texto, tá aqui perto aqui. Vou ler aqui esse Hebreus 6, que acho que é o texto que algumas pessoas têm dúvidas, né? Hebreus 6, 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então, as pessoas falam, peraí, então tem pessoas aqui que experimentaram, foram iluminados, experimentaram, provaram o dom celestial, foram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e caíram, eles não serão renovados para o arrependimento. Então, as pessoas eram crentes, nasceram do Espírito e perderam a salvação, né? Os arminianos falam isso, né? Perderam a salvação. E aí, como que fica aqui o texto, se o crente não perde a salvação, né? E aqui está dizendo que o Espírito iluminou eles aqui, ó, dizendo que eles foram participantes do Espírito, inclusive, né? Então, nesse caso, só, Deus não dá do seu espírito como uma fonte de vida espiritual. Olha como isso é grave, como isso é sério. Parou para refletir nisso? Há pessoas que o Espírito Santo pode realmente influenciar, mas essa pessoa não foi salva. Não foi salva. Não há união entre o Espírito de Deus e o homem natural. Posso ilustrar isso da seguinte forma. Olha essa ilustração que ele dá aqui, irmãos, que é incrível, né? Ó, a luz pode brilhar num objeto muito escuro e negro. Todavia, se não fizer com que o próprio objeto dê luz, ninguém vai chamá-lo de objeto brilhante. Então, a luz iluminou ali naquele local no escuro, um objeto no escuro. Iluminou lá. Ela está iluminando. Mas se essa luz se retirar, fica escuro de novo. Entenderam isso? A luz ilumina o objeto. Se a luz é retirada, ali o objeto fica escuro de novo. Então, ninguém vai dizer que o objeto é brilhante. Então, assim, quando o Espírito de Deus opera somente sobre a alma, sem se transformar em vida nela, aquela alma não tem se tornado espiritual. Então, há muitos exemplos disso nas Escrituras. Lembra de Saul? Está Saul entre os profetas? Ele profetizou. O Espírito de Deus veio sobre ele e ele profetizou. Né? E Judas realizou milagres.
E Cristo disse que muitas outras pessoas realizarão milagres no seu nome. E o Espírito Santo, ele pode iluminar essas pessoas nesse sentido, como essa luz aqui. Mas não foi uma iluminação que produziu essa vida espiritual, que agora ela tem a vida espiritual dentro dela. Ela não tem. Era apenas uma iluminação externa, como o objeto que ele fala aqui, por exemplo, né? Apenas externa. Mas ela não foi lá dentro, no sentido de que, lá em João, ele vai dizer o quê na sua epístola? Que agora nós somos participantes da natureza divina. Então, no verdadeiro salvo, a pessoa convertida, é produzida uma vida espiritual lá dentro que não tinha antes. Essa vida espiritual que é produzida lá pelo Espírito Santo, a semente divina, né? A nossa nova natureza é implantada lá na pessoa e ela tem nela agora essa vida espiritual que emana da sua vida. Então, está nela essa vida, não está sobre ela, mas está de fato nela, saindo ali, brotando do seu coração, né? Isso é muito sério, isso é muito importante, né? O irmão que fez um comentário, né? O culto e a forma de atrair pessoas, muitas vezes meios naturais. Exatamente. Então, se o homem está morto em delitos e pecados, não tem como a pessoa nascer de novo por métodos naturais. Mas as pessoas querem usar métodos naturais para atrair as pessoas, né? Como que é isso, né? Então não vai fazer sentido nenhum. Já viram a seguinte ilustração? Não sei se vocês já leram em algum lugar. É como maquiar o defunto. O que é maquiar defunto? A pessoa está lá, está morta, aqueles pecados. Você faz uma maquiagem lá na pessoa. Parece que está viva, né? A pessoa é só uma maquiagem. Mas ela continua morta espiritualmente. Está na igreja, fazendo todas as atividades lá, tá, espiritualmente está morta ainda a pessoa, né? Então isso é terrível. Vamos fazer lá um show, trazer os jovens tal para a igreja, fazer só coisas, só métodos assim naturais, achando que a pessoa vai, né, ser salva, o jovem está aqui pelo menos está tocando na igreja, está cantando, né, tal. Isso não é o método de Deus. Como que você vai produzir a vida espiritual usando o método carnal ou o método natural? Não faz sentido. E dentro do seminário teológico reformado ensina isso. Tem que usar né, todas as questões modernas aqui, tem que ensinar. Pregação não só pode ser 30 minutos. Por mais que 30 minutos, o ouvinte já não escuta mais, o ouvinte moderno. Ué, mas não é Deus que fala da pregação? Ou é só o homem mesmo? Então, de fato, é um método natural. A pregação genuína não é apenas natural, ela vai muito além, ela é espiritual. A verdadeira pregação, é claro. A palavra do semeador diz sobre uma influência temporal do espírito. A irmã disse aqui, isso é verdade. Parábola do semeador. Lá deixa claro, né? Algumas sementes lá caíram, né? Não frutificaram e tal. E é algo temporal, dura pouco tempo. Algumas sementes lá duram pouco tempo, quando vem a tribulação já abandona, né? O joio dentro da igreja, o irmão comentou, exatamente. Participa da oração, da palavra, sacramento, tudo são joio. É joio. E o Espírito, o próprio Espírito pode fazer isso, irmãos. Por isso que milagres, sinais, essas coisas espirituais, revelações, sonhos, não provam salvação de ninguém. Não provam. E as pessoas acreditam nisso. Elas acreditam nisso. Não só na época lá que ele escreveu isso, em nossos dias. Quantas pessoas tiveram tantas experiências espirituais, e eu não estou dizendo que elas não podem acontecer, isso não é o assunto agora. Estou dizendo apenas que, mesmo que elas sejam produzidas por Deus, não significa com isso que você é salvo. Então, essa foi a parte lá 2 do livro, né? Então, veja bem, é necessário, então, haver uma vida, de fato, espiritual brotando naquela alma, naquele coração, e que é produzida pelo Espírito Santo. Mas, às vezes, a sua influência pode não produzir isso. Deus, o Espírito sopra onde ele quer. Existe a soberania do Espírito de Deus, né? E muitas vezes não produzir nessa vida, produz então o quê? Produz apenas algo ali externo, ali, apenas uma emoção carnal ou natural. Está Saul entre os profetas, né? Diz o ditado lá, ele profetizou e nunca conheceu a Deus, nunca obedeceu a Deus como deveria ser obedecido, como o próprio Deus disse. Judas, né? E tantos outros exemplos aí que temos naquela época e em nossos dias, inclusive. A principal razão para que as Escrituras chamem os cristãos de suas virtudes espirituais é a seguinte: o Espírito Santo ele produz isso nos cristãos, né? É interessante isso, ele produz os cristãos resultados que se harmonizam com a verdadeira natureza do próprio Espírito. Então, se você nasceu de novo, o que está em você
é a natureza divina do próprio Espírito. É isso que foi produzido em você se você nasceu de novo, de verdade. Não é algo natural, não é algo produzido pelo homem, não é produzido pelo pastor, pregador, etc. Seja lá quem for, não, é algo produzido pelo próprio Espírito. Isso é sobrenatural, divino no coração. Sobrenatural. Não tem como ser algo natural. O Dr. Martin Lloyd Jones chama atenção para isso, dizendo que os reformados deveriam ser aqueles que mais creem em avivamento, né? E não são na prática. Por quê? Porque é o reformado que crê que o homem está morto e deve ser pecado. E que o homem não tem o livre-arbítrio lá e tal para, né, se autoconverter, se auto-regenerar, ou ele escolher Cristo. Ele precisa dessa ação do Espírito. Ele precisa da ação do Espírito. E nós acabamos, na prática, não crendo nisso, né? Não crendo nisso. Isso é muito sério. Na prática, nós cremos que como se tudo que é natural pudesse produzir o espiritual, o que não é verdade. Santidade é a natureza do Espírito de Deus. Portanto, as Escrituras chamam no Espírito Santo. Santidade é a beleza e doçura da natureza divina e a essência do Espírito Santo, assim como o calor é a natureza do fogo. Assim como o calor é a natureza do fogo, a santidade é a essência do Espírito Santo. Esse Espírito Santo vive nos corações dos cristãos como uma fonte de vida, agindo neles e dando de si mesmo a eles em sua doce, divina natureza de santidade. Ele leva a uma partilhada beleza espiritual de Deus e da alegria de Cristo, de modo que os crentes associem-se com o Pai e com o Filho pela participação no Espírito Santo. Então, é pela participação no Espírito Santo que nós nos associamos com o Pai e com o Filho. Assim, a vida espiritual nos corações dos crentes é igual em natureza à própria santidade de Deus, embora em grau infinitamente melhor. E como o sol brilhando no diamante. O brilho do diamante é igual à natureza do brilho do sol, mas em grau menor. E isso quer dizer, em João 3,6, o que nasce do Espírito é Espírito. A nova natureza criada pelo Espírito Santo é da mesma natureza do Espírito que a criou. Assim as Escrituras chamam de natureza espiritual. Um exemplo disso, quando os judeus, lá no Evangelho de João, acusaram Cristo de se dizer Deus quando ele dizia que ele era o Filho de Deus. Se você lê ele superficialmente ou dentro do nosso contexto, você não entende muito bem. Peraí, Cristo disse que ele era filho de Deus, e os judeus estavam entendendo que ele era o próprio Deus. Por que isso? Porque um filho tem a natureza do seu pai. Entende isso? O filho tem a própria mesma natureza do seu pai. Então, se você diz assim, ó, as pessoas gostam de brincar, né? Os ímpios por aí, tá? Eu também sou filho de Deus. Já viu essa expressão? Né? Também sou filho de Deus. É mesmo? Filho de Deus? O filho de Deus quer dizer que você tem a mesma natureza dele dentro de você, num grau infinitamente menor, no caso dos crentes, né? Mas nós temos, o crente tem, o verdadeiro crente tem essa natureza divina no seu coração. Grau infinitamente menor, mas tem. É essa natureza que ele implantou em nós, implantou em você, que é verdadeiramente cristão. Por isso a grande responsabilidade de dizer, olha, eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou um cristão verdadeiro, eu sigo a Cristo. Realmente? Você é mesmo? Você tem, então, essa natureza divina? O apóstolo João fala muito sobre isso na sua carta, né? Na sua primeira epístola. Então, isso é muito importante entender. A natureza divina foi compartilhada com você. Essa é a reconciliação que Cristo veio trazer. O homem está perdido, ele nos reconcilia como? Trazendo para essa comunhão com Deus triuno. Você é trazido para a comunhão com Deus triuno. Você é trazido para ser participante dessa comunhão bendita, eterna e divina, que é estar com o Deus triuno, é caminhar com Ele, conhecê-lo e ser conhecido dele, amá-lo, adorá-lo e ser amado por Ele. Cristo disse, aquele que crê em mim, lembra lá em João, ele fala, João, nós faremos morada nele. Né? Paulo diz que ele habita pela fé em nossos corações. Cristo habita pela fé em nossos corações. Então, ali é um habitar como uma casa, ele habita. Cristo habita na sua vida, no seu coração, ele mora, tem essa natureza está em você. Essa é que é a questão, né? O irmão que comentou
Isso, né? Aqui, a soteriologia. A reforma no Brasil é muito capenga, precisamos avançar muito. Acham que se resume a soteriologia, como se o evangelho fosse apenas isso. Exatamente. Então, não é só entender lá, né? A soteriologia, 5 pontos do calvinismo, predestinação. A vida cristã está muito além disso, né, irmão? Então, muitos, infelizmente, estão apenas no leitinho ainda, né? E não conseguem ir além disso, né? E nós precisamos. Então, precisamos desses materiais clássicos, porque nos dão outro entendimento muito mais profundo acerca do evangelho. Continuando, o Espírito opera dessa forma somente nos verdadeiros cristãos. Judas descreve os homens de mente mundana com os que não têm o Espírito. Paulo diz que somente os verdadeiros cristãos têm o Espírito Santo neles. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ter o Espírito Santo é sinal certo de que Cristo está contigo, está conosco, de acordo com João. Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque nos deu do seu Espírito. Em contraste, o homem natural não tem experiências de coisas espirituais. Falar delas é tolice para ele, pois não sabe o que significa. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Jesus mesmo ensinou que o incrédulo não conhece o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê, não o conhece. Então, no sentido salvífico, no sentido de produzir essa vida espiritual, o homem natural, então, não tem. Ele pode ter essa influência externa, mas essa vida espiritual ele não tem. Ele não recebe o Espírito Santo nesse sentido salvífico. É claro, portanto, que os efeitos produzidos pelo Espírito Santo nos verdadeiros cristãos são diferentes de qualquer coisa que o homem possa produzir pelos poderes humanos naturais. Então, o homem natural não consegue produzir isso. Como que o homem natural poderia produzir algo sobrenatural? Impossível. É isso que eu quis dizer ao afirmar que as emoções espirituais verdadeiras, as verdadeiras, surgem de influências sobrenaturais. E esse sobrenatural aqui é o Espírito de Deus. Então, olha a aplicação que você traz para a sua vida. Como você quer crescer espiritualmente sem práticas espirituais? Não tem como. Se você acha, se uma pessoa vai para uma igreja, ela acha, vou pegar aqui então o nosso contexto, né? Princípio regulador do culto, Cântico dos Salmos, né? O culto, Cântico dos Salmos a capela, é uma pregação simples do Evangelho, né? Os sacramentos biblicamente ali colocado, oração, leitura, a pessoa ela acha que isso é chato, né? Ela não tem interesse nisso. As pessoas vão embora, não sei o que, o jovem não vai querer ficar, podem ir embora, melhor ir embora mesmo. Porque eu vou usar o que então? Um método natural para converter a pessoa, fazer a pessoa gostar de Cristo? Não, melhor que ela vá embora. Lembra que Cristo falou para os discípulos: vocês querem ir embora também? Podem ir. Quando as multidões quiseram, quando as multidões abandonaram, né? Cristo não foi agradá-las. Ah, vamos fazer uma coisa diferente, então vamos fazer aqui um ministério diferente, vamos contar mais piadas, vamos usar um método aqui mais humano, vamos usar um método aqui né, esses métodos modernos que a gente tem hoje nas igrejas aí, vamos para as pessoas ir embora, para os discípulos não irem embora. Vamos fazer isso então. Foi isso que Cristo fez? Claro que não. Ele olhou para os discípulos, para os apóstolos e disseram: vocês também não querem ir embora? Diante de uma prática dessa, a pessoa está entendendo. A música que é uma questão bem complicada, né? A igreja, tudo, o pessoal quer cantar, quer tocar. Aí você fala: nós vamos cantar os salmos sem instrumentos, né? A pessoa não quer nem, não, Deus me livre, quero saber disso não, tal. A pessoa está mostrando que ela é carnal. Simplesmente isso é uma carnalidade. Porque o verdadeiro discípulo de Cristo vai dizer assim: para onde irei eu, Senhor? Para onde eu irei? Só tu tem palavras de vida eterna. O verdadeiro crente vai dizer isso, né? Thomas Watson ele fala isso sobre a prática da meditação e outras práticas espirituais. Ele fala assim, olha, uma maneira de você saber, né, que é uma prática espiritual é que a princípio você não gosta muito dela, né? Porque nós somos pecadores ainda. Então, a prática que é espiritual, que Deus manda você fazer, orar, meditar, cântico dos salmos, tal. Você, no princípio, não gosta muito, porque confronta a sua carnalidade, né? E aí, você não quer, a princípio, mas o verdadeiro crente, conforme ele vai sendo convencido pelas Escrituras, ele entende, ele aceita. Isso aqui é de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. Ele aceita. Por que ele aceita? Porque tem uma obra divina e sobrenatural no seu coração. É pelo Espírito. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor.
pelo meu espírito, né? Hoje quem fica é os bodes que vão embora são as ovelhas. É, isso está acontecendo. Os bodes ficam porque estão agradando os bodes ali, né? É, os carnais, né? Disso se segue que os cristãos não têm uma nova percepção ou concepção interna em suas mentes, totalmente diferente em natureza de qualquer outra coisa que tenham experimentado antes de serem convertidos. Algo existe, então, no crente agora, totalmente diferente do que ele havia experimentado antes. É, por assim dizer, um novo sentido espiritual para coisas espirituais. Ele coloca em você agora, essa é a obra verdadeira do Espírito, um sentido espiritual que não havia antes. Esse sentido é diferente de qualquer sentido natural. O sentido paladar, assim como o sentido paladar é diferente do sentido de visão, audição, olfato e tato. Esses sentidos são diferentes, são diferentes. O sentido espiritual também é diferente. Por esse novo sentido espiritual, o cristão compreende as coisas de modo diferente da percepção possível ao homem natural. É como a diferença entre simplesmente olhar para o mel e, de fato, experimentar a sua doçura. Qual é a diferença disso? Ele vai falar, vai fazer uma ilustração sobre isso num outro ponto, né? Mas uma coisa é você olhar para o mel, outra coisa é você experimentar a doçura do mel. Então, uma coisa, você saber falar de Cristo para as pessoas, comentar, né? Falar, evangelizar, no sentido de falar de Cristo, dar o seu testemunho. Outra coisa é você experimentar o próprio Cristo. Então, provar e veja que o Senhor é bom. Você já experimentou o Cristo? Você já experimentou a palavra de Deus no seu coração e teve um imenso prazer? Um prazer tal que se você ficar, por algum motivo, sem essa palavra, por algum momento, por motivos, por exemplo, sem ficar sem ouvir a pregação da palavra, ou por algum motivo você ficar sem acesso à palavra, você de fato sentir uma fome, um desejo espiritual, é isso. Ela tem que ser doce para nós, né? As escrituras, como um mel de fato, né? Dizem que ah, no período ali na época da sinagoga, eu creio, até um pouco antes de Cristo, né? Que era uma prática comum dos judeus, eles ensinarem as crianças a memorizarem as escrituras. E antes de memorizar a escritura, o mestre lá, o rabino, né? O rabi colocava um pouquinho de mel. Só que o mel não é o mel que a gente come hoje, não, e do mercado, tá? Farmácia, você compra o mel verdadeiro. Não sei se alguém que já provou, que é o mel mesmo. A diferença é grande, né? De sabor. Se você já provou mel no interior, em algum lugar assim, né? O mel mesmo da abelha não é igual o artificial que nós temos por aí, não. E o rabi ele falava para a criança provar o mel. A criança colocava, dizem, né? Que a criança colocava o mel na boca e depois ele dizia: agora você vai pegar esse trecho da lei de Deus, vai meditar até ela ser no seu coração conforme esse mel está na sua boca. Vai sentir essa palavra no seu coração, deleitar nela, sentir a doçura do evangelho, no caso ali da lei de Deus, a palavra de Deus, hoje, no nosso caso, o evangelho, no seu coração, como o mel que você está sentindo na sua boca. Olha que coisa maravilhosa. É um outro sentido espiritual. A pessoa não regenerada não consegue experimentar isso, irmãos. E a Confissão de Fé de Westminster fala sobre isso na ceia do Senhor. Por que o Senhor deu elementos físicos e visíveis, palpáveis, né? O vinho e o pão, né? Por causa da nossa fraqueza, né? O justo viverá pela fé. Então, praticamente tudo na vida cristã é pela fé. Mas você percebeu que o sacramento é visível? O batismo, a ceia, o pão e o vinho? Então, Cristo está presente ali na ceia, tanto quanto o vinho está na sua boca. Ele está presente ali, tanto como aquele sabor que você está sentindo. A presença de Cristo está ali, você pode desfrutar dela, deve desfrutar dela. E só consegue fazer isso quem tem esse sentido espiritual que ele está falando aqui. Então, o homem natural, isso é loucura, ele não entende. Ele pode até ir para a igreja, pode até ser membro da igreja, pode até participar da ceia e não ser salvo. Para ele é só um ritual ali, externo, é só um ritual religioso. Mas para o crente é uma doçura. Existe algo ali que realmente o alimenta, ele tem prazer naquilo.
Aí ele diz, Senhor, quem tenho eu no céu além de ti? Não há outro que eu deseje na terra além de ti. O meu coração e a minha alma desfalecem, mas tu és o meu ser, tu és a minha porção. Então você vê isso nos Salmos, né? Muito essa linguagem, né? Esse apreço, esse desejo pelas coisas espirituais e essa satisfação. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, serão fartos. Então, o que nós devemos meditar agora é nisso. Você sente essa fome pelas coisas espirituais? Esse desejo? Você sente que o evangelho é doce para a sua alma? Né? Isso é extremamente importante. Teve um escritor que disse isso, né? Foi o Bernardo de Claraval, né? Dizia numa das suas poesias, um livro devocional, né? Ele dizia assim: Senhor, o só pensar em ti enche o meu peito de dulçor. Já teve essa experiência? Você está em algum lugar, está em casa, não sei, no trabalho, você lembrou do nome Jesus, ouviu alguém comentando, talvez até uma pessoa que não seja crente, aquele nome já te trouxe aquela alegria, um dulçor. É isso que Pedro está dizendo aqui, que esses irmãos experimentaram. Eles experimentaram esse dulçor na alma, essa alegria indizível, mesmo não tendo visto Cristo, mesmo não tendo ali tocado nele, como Pedro fez, eles sentiram esse dulçor, essa alegria, esse desejo, essa doçura do Evangelho. É disso que ele está falando aqui, né? Então é por isso que as Escrituras muitas vezes comparam a obra da regeneração como um novo sentido. É como uma visão para o cego, audição para o surdo. Sendo esse sentido espiritual mais nobre e excelente do que qualquer outro. As Escrituras comparam a sua concessão ao ressuscitar dos mortos e a uma nova criação. É uma nova criação. É isso, essa experiência que a pessoa passa a ter na sua vida, porque é algo produzido pelo Espírito, é algo espiritual, de fato. Muitas pessoas confundem esse novo sentido espiritual com imaginação, então isso não é imaginação. É bem diferente da imaginação. A imaginação é uma habilidade comum a todos. Permite que tenhamos ideias de paisagens, sons, aromas, outras coisas quando não estão presentes. Ainda assim, as pessoas confundem imaginação com sentido espiritual. Do seguinte modo, algumas pessoas têm ideias de uma luz brilhante imprimida em suas imaginações, elas chamam isso de revelação espiritual da glória de Deus. Outras têm ideias vigorosas de Cristo pendurado e sangrando na cruz, chamam isso de uma visão espiritual do Cristo crucificado. Alguns veem Cristo sorrindo para eles e têm visões assim, né? Algumas pessoas com os braços abertos para abraçá-lo, chamam isso de revelação da graça e do amor de Cristo. Alguns têm ideias vívidas do céu, de Cristo ali em seu trono, brilhantes hostes de anjos e santos, chamam isso de visões do céu aberto para eles. Outros têm ideias de sons e vozes, talvez citando as escrituras para eles, chamam isso de ouvir a voz de Cristo em seus corações, ou ter o testemunho do Espírito Santo. Então, as pessoas têm tantas dessas experiências que podem ser externas. Um cristão verdadeiro pode ter experiências assim, em avivamento, acontece experiências nesse sentido aqui, mais ou menos, mas essas experiências, essa é a parte 2 lá do livro, como eu já disse, né, não provam que é uma genuína experiência espiritual, porque, entretanto, não tem nelas coisa alguma de espiritual ou divina. São simplesmente ideias imaginárias ou coisas externas, né? Uma luz, um homem, uma cruz, um trono, uma voz, são coisas humanas. As ideias imaginárias não são espirituais em sua natureza. Não são. O homem natural pode ter ideias vivas de formas, cores, sons. A ideia imaginária de um brilho externo. Então, o homem natural pode ter todo esse tipo de sensações, né? A glória de Deus, um brilho externo da glória de Deus não é melhor do que a ideia que milhões de incrédulos condenados receberão da glória externa de Cristo no dia do juízo. Uma imagem mental de Cristo pendurado numa cruz não é melhor que aquilo que os judeus não espirituais tiveram, quando ficaram em volta da cruz e viram Cristo, Jesus com seus olhos físicos. Pense sobre isso. Acaso o quadro de Jesus, na imaginação, seria melhor que a ideia que os católicos romanos conseguem ter de Cristo em suas pinturas e estátuas idólatras dele? E seriam as emoções inspiradas por essas ideias imaginárias melhores que aquelas que os católicos ignorantes sentem quando adoram as pinturas e as estátuas? Então, há pessoas que têm isso, experiências assim, então por isso ela acha que é algo espiritual. Muitas pessoas têm relatos assim extraordinários, né, maravilhosos e tal. Essas experiências, milagres, coisas sobrenaturais, o cristão verdadeiro pode até experimentar.
mas isso não é a razão dele ser. Não é isso que diz que ele é cristão de verdade, né? São ideias imaginárias. Essas ideias estão longe, tão longe de ser de natureza espiritual, que Satanás pode facilmente produzi-las. Satanás pode fazer isso. Ele pode sugerir pensamentos aos homens, pode também sugerir imagens. Sabemos pelo Velho Testamento que falsos profetas tinham sonhos, visões vindo de falsos espíritos. Então é possível. O Velho Testamento é cheio de coisas sobre isso. Aí a pessoa pensa assim: a pessoa lá teve uma profecia, um sonho, uma revelação. Se acontecer, se aconteceu, é porque é de Deus. Não necessariamente. O próprio Deus diz lá em Deuteronômio que se um falso profeta ele teve uma visão, mesmo uma revelação lá, uma profecia, e acontecer, mesmo que aconteça o que ele diga, a previsão dele, né, a predição dele aconteça, mesmo assim, Deus fala, vocês não vão seguir ele. Ele fala ainda, o Senhor, vosso Deus, vos prova, né? Ele prova vocês. O próprio Deus permite também que aconteça. Para saber se você crê, de fato, no Deus vivo e verdadeiro ou nesses falsos mestres, falsos profetas. Se Satanás pode imprimir essas ideias imaginárias na mente, então as mesmas não podem ser evidências da obra de Deus. Se Satanás pode fazer isso, então isso não é evidência da obra de Deus. Por quê? Porque a obra espiritual é somente o Espírito Santo que pode produzir. Satanás não pode produzir uma verdadeira conversão. Ele não consegue. Ele pode imitar a verdadeira conversão, mas ele não pode produzir a verdadeira regeneração. Só o Espírito pode fazer isso. Ainda que Deus produzisse essas ideias da mente de alguém, isso não provaria coisa alguma sobre a salvação dessa pessoa. Isso está claro nas Escrituras, pelo exemplo de Balaão. Deus imprimiu na mente de Balaão numa imagem clara e viva de Jesus Cristo, como uma estrela surgindo de Jacó e o cetro surgindo de Israel. Já viram isso? As pessoas não entendem isso, né? Que, por exemplo, da parte do Senhor sai um espírito mau para atormentar Saul. Lá em Reis também, né? Quando o profeta foi enganado, e a Bíblia diz que saiu um espírito da parte do Senhor. E o próprio Deus permite isso, e o próprio Deus pode imprimir aqui, ó, como aconteceu com Balaão, essa imagem. O próprio Deus pode permitir isso aconteça. As pessoas não entendem que o Deus, ele faz o que ele quiser, ele é livre. Mas não quer dizer que a pessoa é de Deus só porque ela teve essa experiência, né? E aí, olha só, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, a Balaão aqui, ó. E sabe da ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso, prostra-se, porém de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um trono. Pessoas têm visões espirituais, pessoas podem ter uma visão verdadeiramente, assim, sobrenatural, mas não quer dizer que seja de Deus no sentido espiritual, produzido por essa vida espiritual do Espírito Santo. Balão viu a Cristo numa visão, porém não tinha conhecimento espiritual dele. Não era salvo, apesar da imagem do Salvador impressa por Deus em sua mente. Olha como é sério isso. O fato de alguém receber milagres, fazer milagres, etc., não prova verdadeira salvação de alguém. Uma vez, dando uma aula numa igreja, escola de os jovens perguntaram isso para mim. Mas na igreja tal, igreja X, Y, tem um monte hoje, e tem na televisão lá, milagres lá, são reais? Eu falei, mas e se for? Ah, mas se for, então, se for não quer dizer nada. Está aqui Mateus capítulo 7. Não significa nada. Do ponto de vista de Deus, milagre, mesmo que o milagre seja real, o milagre em si, pode ser real, e Deus não está ali no sentido salvífico, né? Na vida daquela pessoa. A pessoa é melhor que ela não seja curada, né? Receber uma cura e ser salva do que receber a cura e depois ser lançado todo o corpo no inferno. É melhor. É melhor. Obviamente é melhor. Emoções surgindo de ideias na imaginação não são espirituais. Emoções espirituais podem produzir essas ideias, especialmente em pessoas de mente enfraquecida. Mas ideias na imaginação não podem produzir emoções espirituais. Ideias não. Emoções espirituais só podem surgir de causas espirituais, do Espírito Santo, dando-nos compreensão da verdade espiritual. Entretanto, a ideia mental de uma visão ou uma voz não é de natureza espiritual, algo que pode ser experimentado tanto por crentes como por incrédulos. Uma vez que a imaginação é a habilidade natural partilhada por todos, então todos podem ter, né, experiência nesse sentido natural, até o crente também. Ainda assim, não é de surpreender que ideias religiosas e imaginárias muitas vezes despertam emoções naturais em alto grau. Isso pode acontecer, a pessoa tem uma experiência em alto grau.
mas ainda é natural, não é espiritual. O que mais poderíamos esperar quando a pessoa tem essas ideias, crê que são revelações sinais a favor de Deus? É claro que a pessoa fica excitada, né? Claro que a pessoa fica lá maravilhada, pega o microfone lá e canta, né? Toca aquele negócio todo e diz que está falando em nome de Deus, tem sonho, revelação, revela o RG da pessoa, CPF, e vai acontecer isso e aquilo. Isso tudo não prova que é uma experiência espiritual. Apesar de que Deus ele pode fazer milagres, ele faz. Não estou negando isso, não estamos negando isso. Estamos apenas dizendo que coisas podem ser só naturais e não espirituais. Este é um bom lugar para dizer algo sobre o testemunho ao nosso espírito, pelo Espírito Santo, que somos filhos de Deus, Romanos 8,16. Muitos não compreendem isso, pelo que eu tenho percebido. Pensam que o testemunho do Espírito é uma revelação imediata do fato que são filhos adotados de Deus. É como se Deus falasse do íntimo deles por um tipo de voz ou impressão secreta, assegurando-lhes que ele é seu pai. A palavra testemunho que engana essas pessoas a ponto de pensarem assim, é a palavra testemunho que engana eles. Quando as escrituras dizem que Deus testifica com o nosso espírito, elas supõem que deve significar que Deus assegura ou revela a verdade diretamente. Um olhar mais cuidadoso das escrituras mostra que isso não é correto. Pode ser testemunha ou testificar. O Novo Testamento muitas vezes quer dizer apresentar evidência da qual algo pode ser provado como sendo verdade. Exemplo, Hebreus 2:4, né? Que diz assim: dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Esses sinais, maravilhas, milagres e dons são chamados testemunhos de Deus. Não por serem assertivas, mas por serem evidências e provas. De novo, temos em 1 João 5:8, quando João chama a água e o sangue de testemunha. A água e o sangue não afirmam coisa alguma, porém foram evidências. Mais uma vez, a obra da providência de Deus nas estações de chuva e frutos são testemunho da bondade de Deus. Isso é evidência dessas coisas. Quando Paulo fala então desse Espírito testificando com o nosso Espírito, somos filhos de Deus, não quer dizer que o Espírito nos faz alguma sugestão ou revelação sobrenatural. Os versículos anteriores mostram o que Paulo quer dizer. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção baseado no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso significa que o Espírito Santo nos dá evidência de que somos filhos de Deus por habitar em nós, dirigindo-nos e inclinando-nos ao comportamento para com Deus, tal como os filhos para com o Pai. Então, Paulo aqui fala de dois espíritos, de escravidão, que é o medo, e de adoção, que é o amor. O de escravidão opera pelo medo, teme a punição, e o do amor clama Abba Pai, e permite que o homem vá até Deus e se comporte como um filho dele. Nesse amor filial por Deus, o crente vê e sente a união de sua alma com ele. A partir disso, ele tem segurança, então, que ele é filho de Deus, que ela é filha de Deus. Assim, o testemunho do Espírito Santo não se trata de um sussurro espiritual ou uma revelação imediata. Isso aqui é importante, ele está ressaltando por quê? Porque isso acontecia na época do avivamento. Muitos puritanos acreditavam nisso, e isso tem livros, né? Autores que defendem isso, e realmente muitas pessoas acreditavam nisso, que havia uma experiência espiritual de que a pessoa tinha certeza da salvação, como se o próprio Deus ali falasse no seu coração. O que ele está dizendo é que isso também, por si só, não prova. Apesar de que essa experiência acontecia, o próprio Edwards teve experiências assim. Ele mesmo relata que ele teve experiências assim em outros livros, né? Mas você não é guiado pela experiência em si, mas sim pela obra espiritual produzida pelo Espírito Santo. É o efeito santo do Espírito de Deus nos corações dos crentes. Então, isso que te dá a certeza, é essa obra espiritual, levando-os a amar a Deus, odiar o pecado e buscar a santidade. Ou como Paulo coloca, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas pelo Espírito mortificados os feitos do corpo, certamente vivereis. Romanos 8,13. Quando Paulo diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, não quer dizer que hajam duas testemunhas separadas e independentes. Quer dizer que recebemos pelo nosso espírito o testemunho do Espírito de Deus. Isto é, nosso espírito vê e declara a evidência da nossa adoção produzida pelo Espírito Santo em nós. Então, o Espírito Santo produz essa evidência em nós. Nosso espírito é a parte de nós que as Escrituras chamam em outro lugar de coração ou da consciência. Dano terrível tem causado o pensamento de que o testemunho do Espírito Santo seja uma voz interna, sugestão ou declaração de Deus para um homem que ele é amado, perdoado, eleito, etc.
Quantas emoções vigorosas, porém falsas, resultam dessa ilusão? Eu sei que multidões tenham ido para o inferno iludidas por elas. É por isso que tratei desse assunto tão longamente. Então, esse aqui é um dos pontos mais longos que ele tratou, que nós vimos aqui agora, e isso é extremamente importante. Quantas pessoas têm sido enganadas por experiências assim, né? Deixa eu só ver o comentário aqui do irmão, ele perguntou o nome do livro. Sim, o irmão respondeu. Toda e qualquer experiência espiritual deve passar pelo crivo da palavra de Deus. Nos faz lembrar de uma experiência quando minha esposa estava grávida pela primeira vez. O suposto profeta disse que Deus ia fechar o ventre dela, só teríamos o filho. Nós estamos no quarto. Tá vendo? Exatamente. Né? Há pessoas que acreditam nessas supostas profecias, né? Que não estão de acordo com as escrituras. Então, esse ponto aqui, irmãos, eu vou resumir agora, para a gente encerrar, o que ele está dizendo aqui, então? Que é uma obra sobrenatural, a verdadeira experiência do Espírito. O que isso quer dizer? Que é o Espírito que produz coisas espirituais. Tudo que é espiritual está relacionado ao Espírito. Bênçãos espirituais, pendor espiritual, compreensão, cantos dos salmos, cânticos espirituais. É algo produzido pelo Espírito. Então, a verdadeira obra do Espírito ela é produzida pelo próprio Espírito na pessoa, criando nela um sentido espiritual que ela não tinha antes, um sentido espiritual, um desejo pelas coisas espirituais que ela não tinha antes. É isso que diferencia, isso é uma verdadeira experiência espiritual. A criação de Deus, ou do Espírito, o Espírito cria em nós um sentido que nós não tínhamos antes. É um sentido pelas coisas espirituais, coisas de Deus. Então, o prazer real na palavra de Deus não é um prazer meramente natural. Herodes gostava, tinha prazer lá em ouvir João Batista. Não era convertido, né? É possível ter um prazer apenas externo, mas um prazer lá genuíno, lá dentro espiritual, a pessoa ama de fato a lei do Senhor, ama a palavra de Deus de coração, de fato. Para ela, de fato, como um mel na sua boca, porque agora há um novo desejo que foi despertado lá dentro, uma nova natureza um novo sentido foi produzido e está lá dentro agora do crente, do verdadeiro cristão. O homem natural não entende isso, ele não aceita, ele não entende. Aí o homem natural pensa assim, como é que esse pessoal aí pode ficar ouvindo uma pregação de 1 hora e pouco, 2 horas? Como é que esse pessoal consegue ouvir falar de Deus por tanto tempo e prestar atenção, ter prazer naquilo, desejar aquilo? Ele não entende isso, né? Pessoas carnais nas igrejas também não entendem. Se não tiver a música tal lá, eu não vou. Se eu não puder tocar isso, aquilo, aquilo, eu não quero isso. As pessoas não entendem isso. Mas você falar assim, ó, tem um culto simples, sem nada dessas coisas. Você ainda vai estar com Cristo? Você vai querer ainda servi-lo? Vai querer amá-lo? É isso que você quer? Você tem esse prazer? Mas veja bem, não é um prazer externo. Não é só porque foi ensinado, porque minha mãe ensinou, meu pai ensinou, meus mestres do passado ensinaram, mas é porque eu realmente sinto isso. Eu, de fato, lá dentro, na minha alma, no meu coração, existe algo lá dentro que me leva a desejar isso. Rios de água viva fluem do meu interior. A minha alma tem sede de ti, ó Deus. A minha alma tem sede. É esse desejo espiritual que não havia antes da sua conversão. E esse é um desejo que, quando você lê ali os Salmos, você se identifica com o salmista. Você lê e fala, poxa, isso aqui eu estou sentindo isso aqui mesmo. Você já abriu, irmãos, o livro do Salmo alguma vez? E você falou em angústia, em dificuldade. Você leu ali, você viu, puxa, é isso aqui que o Davi está passando. O salmista é o que eu estou passando também. Esse desejo aqui, eu estou sentindo, o salmista também expressa aqui. E eu sinto isso, eu fico ali maravilhado com aquilo, né? Fico ali maravilhado com essa palavra que ela fala diretamente ao meu coração, como se o próprio Deus vivo estivesse aqui falando comigo, assim, pessoalmente. E esse desejo, ele permanece em nós. Esse desejo, ele vai, assim, crescendo cada vez mais. Um desejo por santidade, por piedade, um desejo pelas coisas espirituais, um desejo cada vez maior por ser conformado à imagem de Cristo. Então, é esse sentido espiritual que foi criado, então, em você, no seu coração, na sua alma, que é uma verdadeira obra do Espírito Santo. Então, cada um, né,
como ele disse aqui no começo, examine-se a si mesmo. Existe esse desejo real pelas coisas espirituais? Existe esse desejo real, de fato mesmo? Examine o seu coração. Você nasceu de novo? Ou isso aqui é apenas, né, uma coisa cansativa, uma coisa complicada, não quero saber. Eu não, o dia do Senhor, para mim, é uma coisa muito chata, não quero saber. É uma coisa monótona, né? Não vejo a hora de acabar logo. Lembra lá do livro de Amós? O povo falava isso. Quando é que vai acabar logo o sábado para a gente vender cereal? Essa é a mentalidade do religioso que não nasceu de novo. Né? Como disse o Robert Murray McCheyne, não há sabás, não há o dia do Senhor no inferno. Então, se você não ama o dia do Senhor aqui, que é algo espiritual, você vai fazer o que no céu? Porque o céu é um eterno dia do Senhor. É um eterno dia do Senhor lá. Você não ama aqui, você vai fazer o que no céu? Lá não vai acabar o dia do Senhor, para no outro dia você fazer o que você quer. Né? Vender cereal, lá, usando a expressão, né, de Amós. Então, o verdadeiro crente, ele tem prazer nisso. Ele deseja estar com Cristo. Ele deseja desfrutar. O seu coração deseja desfrutar, se deleitar nisso. Ele sente a doçura do Evangelho, o doce, o dulçor da pessoa de Cristo na sua alma, na sua vida. Essa é a genuína experiência espiritual. Aqui, irmãos, apenas o ponto 2, um pouquinho mais longo, né? Aí nós vamos ver os outros, né, em próximas oportunidades. Não só um por dia, né? Porque esse é um pouquinho mais longo, mas vamos ver os outros depois e outros que são ainda mais profundos, né? Aqui nesse livro com relação à verdadeira experiência espiritual. Então, examinemos os nossos corações, né? Nascemos de fato de novo? Você tem esse sentido espiritual dentro de você, do seu coração? Você ama os exercícios espirituais? Você ama o culto doméstico de fato, no seu coração? Então você sabe lá dentro quanto você ama as coisas do Senhor. Você pode dizer como salmista, Senhor, quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. É de fato como o mel na minha boca. Assim é o evangelho para mim, assim é Cristo, o pão da vida que desceu do céu, e dele eu me alimento, dele eu posso desfrutar verdadeiramente, genuinamente. Irmãos, que Deus nos abençoe, né? Possamos refletir sobre isso, meditar. Algum irmão tem alguma pergunta, algum comentário, quiser falar? Ah, quantas igrejas ficam de pé hoje, né? Se tivesse apenas... exatamente. Quantos ficariam, né? Isso, exatamente. Pouquíssimas, né? A irmã disse aqui. Isso mesmo. Irmãos, mais algum comentário? Alguém? Perguntas? Nada? Então, nós vamos orar para nós encerrarmos, né? Ninguém? Vamos fazer, então, oração. Quero pedir uns irmãos para orarem, dois irmãos. Pode ser o irmão Emerson. O irmão Emerson está aí ainda? Se estiver aí me ouvindo, pode fazer uma oração? Irmão Emerson, não Oi, sei meu se ele irmão. está... Sim? Opa, está aí? Tudo Tô. bem? O irmão pode fazer uma oração? E o irmão Edson também, pode também, por favor, fazer uma oração para nós concluirmos? Irmão Emerson, irmão Edson. Oremos, irmãos, ao Senhor, né? Neste momento. Oremos. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que tu nos dá nesse dia de estarmos, ó Pai, ouvindo aqui estudos, vindo de ti. Senhor, assim como foi proposto, ó Pai, que possamos, ó Pai, nos examinar e concorrer, ó Pai, para o crescimento do teu evangelho. Por isso, ó Pai, eu te peço, fortalece a tua igreja, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Que possamos, ó Pai, a cada dia, ó Deus, labutar nesse evangelho tão maravilhoso. Saber, ó Deus, que temos, Senhor, o norte a ser seguido do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai. Que possamos, ó Pai, ter o mesmo sentimento de Jesus e seguir o mesmo caminho, porque somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, edifica a tua igreja, transforma a cada dia. Novamente te louvo pela vida aqui dos meus irmãos, em especial ao teu filho Joel, ó Deus, Senhor, dê a cada dia mais conhecimento vindo de ti, a teu filho, ó Deus, para trazer estudos maravilhosos, ó Pai, como temos assistido aqui. Se conosco, ó Pai. Livra-nos do mal, né? Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pecados e esteja conosco. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus.
Amém. Senhor Deus e Pai, Pai, nós queremos te dar graças, louvar e bendizer o teu santo nome. Tu és o Deus Altíssimo, Senhor soberano sobre todas as coisas, o Criador de tudo e desta criação tão bela que o Senhor fez, a qual o Senhor nos permite desfrutar, ter prazer nas coisas que o Senhor criou. Mas, acima de tudo, o Senhor se revelou a nós em Cristo Jesus como Deus Salvador, que nos resgatou da morte, do inferno, ó Deus, e nos trouxe para junto de Ti, ó Pai. Te louvamos pela alegria que temos de participar, ó Deus, da Tua presença, das coisas do Senhor. Por isso, te louvamos por este momento que tivemos reunidos aqui, ouvindo a Tua palavra, por meio do estudo deste livro, que está muito bem fundamentado na Escritura, Deus. Te agradecemos pelo privilégio que tivemos hoje, de mais uma vez ouvir a Tua exortação, do Espírito Santo a nos incomodar, para nos fazer refletir e olhar em nós mesmos aquilo que precisa ser, de fato, a Deus, trabalhado para que possamos estar conforme o Senhor nos predestinou. Por isso, a Deus, nós pedimos, a Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que possamos, de fato, viver essa vida espiritual e experimentar, ó Deus, a verdadeira alegria do Espírito, praticar as boas obras, fazer conforme o Senhor quer, o Senhor deseja, que o Teu Espírito Santo possa, Deus, reavivar em nós a Tua obra. É que às vezes, ó Pai, nós ficamos mesmo frios, nós falhamos, por isso clamamos agora por Tua misericórdia, Deus. Que o Senhor possa, Deus, acender novamente a chama em nós, se porventura ela tem diminuído. Nos dá este avivamento pessoal, individual, para que possamos, ó Deus, crescer no conhecimento do Senhor, no amor do Senhor, na verdadeira sabedoria, na verdadeira santidade. Os frutos do Teu Espírito, eles possam ser presentes, visíveis em nossa vida. E possamos, assim como foi ilustrado aqui hoje, ó Deus, experimentar Tua palavra, experimentar do Senhor, não apenas vê-lo, mas ter a verdadeira experiência do Senhor. Tem misericórdia de nós, Deus. Perdoa os nossos pecados, a nossa negligência, nossa omissão, Deus, e nos fortalece para que possamos viver, Deus, plenamente essa vida que o Senhor preparou para nós. Abençoe todos que têm participado, suas famílias, ó Deus, seja com a necessidade de cada um, Deus, dando consolo, saúde, ó Deus, o crescimento, a paz, a alegria, a segurança, nos proteja do mal nesses dias tão difíceis. Agradecemos pela semana que vivemos, que passou, ó Deus, de muitas atividades, e aqui estamos, e isto é prova de que o Senhor foi conosco, o Senhor nos conduziu, nos trouxe até aqui. E para a semana que se inicia também, nós clamamos a Tua bênção, que o Senhor nos guarde, nos faça andar nos Teus caminhos, ó Deus, e nas provações, nos momentos difíceis, o Senhor nos traga lembrança, ó Pai, a Tua palavra, as Tuas promessas, de que é o Senhor que peleja por nós, é o Senhor que nos conduz. Assim, ó Deus, ouve o nosso clamor, bem como a nossa adoração ao Senhor, nossa gratidão por tudo, ó Deus, tudo que o Senhor tem feito, as nossas vidas, as nossas famílias. E ainda pedimos ao Pai que o Senhor tenha misericórdia da Tua igreja, os santos do Senhor, espalhados sobre a face da terra, ó Deus, aqui no Brasil, que o Senhor possa despertar o Teu povo para Te buscar de verdade, profundamente, e se apegar ao Senhor, a ter compromisso com o Senhor, com a Tua palavra. E assim, ó Deus, o Senhor possa nos fazer crescer, o povo do Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, nesses dias, para que a Tua igreja possa, de fato, prosperar. Porque foi Tu mesmo que disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Por isso nós clamamos pela Tua igreja. Aviva, de fato, a Tua obra aqui, ó Pai, na nossa terra, ao nosso redor, para que possamos ter igreja para nos reunir, congregar e assim prestar um culto digno ao Senhor, culto conforme o Teu querer.
Ó Pai, perdoa os nossos pecados, nos santifica, nos dá a santificação do Teu Espírito Santo, Pai. Assim nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Beber água pra tirar, papai. É beber água pra tirar. Isso, irmão Edson, os irmãos que participaram. Boa noite a todos. Boa semana. Boa semana a todos. Deus abençoe, irmão. Amém. Amém. Boa noite, boa semana. Amém. Boa semana.